Eu peguei uma mensagem bem curtinha, que é do livro Um Tratado de Magia Branca, que é do mestre tibetano. E aí ela é bem esotérica também. Mas aí a gente fala um pouquinho dela ao longo dos próximos slides. Ele diz assim: as águas sobem e descem. Que o mago cuide para não se afogar no ponto onde a terra e a água se encontram. O ponto no meio do caminho, que não é seco nem molhado, deve fornecer o local de sustentação para os seus pés. Onde a água, a terra e o ar se encontram, lá é o lugar para que a magia se opere. Então, lembrando que todos nós somos magos, né? O livro se chama Um Tratado de Magia Branca ou Manual do Discípulo. Então, o intuito do mestre tibetano, através desse livro, é fornecer material para que todos nós nos tornemos esse mago branco, ou seja, esse ser que sabe manipular magicamente as energias espirituais aqui no plano material. Esse é o objetivo desse livro. Né? Através da construção de forma de pensamento, através da correta irradiação, através do correto pensar. Então, é um livro só disso, é bem interessante. E aí, então, eu vou falar um pouquinho desse pequeno trecho. Né? É uma possível interpretação. Eu não sou nem louco de achar que é sempre é o que a minha mente consegue entender disso e que eu achei que seria importante dividir com vocês. Esse é um dos livros mais práticos e fascinantes da Alice Bailey, constituindo-se em um verdadeiro manual de trabalho ou serviço para aqueles estudantes que passaram da teoria à prática e vêm se dedicando ao serviço impessoal e desinteressado ao longo dos anos. Nós estamos nesse intuito, né? Segue abaixo, então, um pequeno detalhamento dessa regra. Quando o mestre diz as águas descem e sobem, a situação poderia ser descrita com precisão através dos seguintes dados. 1. A alma se comunicou com o seu instrumento nos 3 mundos. Então, essa instabilidade de subir e descer significa que já existe, em alguma medida, um contato da alma com a personalidade, os nossos 3 veículos: físico, emocional e mental. Já tem algum contato ali. O homem, no plano físico, a gente reconhece o contato e a luz na cabeça brilha. Algumas vezes reconhecida, outras não. Então, a gente percebe que tem momentos em que a gente tem insights, tem mais lucidez, que a gente se percebe com mais sabedoria, com mais amor, e outras não tanto. Né? Outras vezes parece tão difícil acessar uma luz, né? Parece tão difícil prestar amor, e a gente vive nessa instabilidade, cujo principal motivo de estarmos encarnados é conseguir uma estabilidade. É a gente fazer a nossa personalidade estável à alma. Então, a nossa mente estável para transmitir luz. O nosso emocional estável para transmitir amor. E o nosso físico estável para ser uma expressão da vontade da alma. Essa é a meta final. A gente está aí, né, trabalhando para isso. Em uma medida ou outra, mas a gente está aí. A alma emite a sua nota. O que acontece quando a alma emite a sua nota? Uma forma-pensamento criada pela alma se cria, né, em consonância com a meditação unida da alma e do homem em seu instrumento. Então, quando a gente se conecta com a alma, cada um de nós, a alma cria uma forma-pensamento que simboliza, ou simboliza não é o melhor termo, mas que contém o plano para cada um de nós. Então, quando cada um de vocês faz a sua meditação, faz no contato que seja, estabelece o contato que seja, a alma cria uma forma de pensamento que contém ali o plano próximo, né? Então, os próximos passos, e também como um fractal, reflete o plano dela para cada um de nós. Isso também acontece na alma grupo, isso também acontece na alma planetária, que é a hierarquia. Então, a nossa alma projeta para a nossa mente, para o nosso emocional e para o nosso físico, principalmente para a mente,
essa forma de pensamento com o nosso plano. Essa forma de pensamento, corporificando a vontade da alma, começa então a cooperar com a personalidade. Toma para si uma forma tríplice, constituída da matéria de todos os planos, físico, emocional e mental, e é vitalizada através da atividade e pelas emanações dos centros do coração, da garganta e o ágina. A alma, então, vai, a partir do nosso desenvolvimento, se aproximando da personalidade. E essa aproximação vai se dando a partir dessa forma de pensamento que ela construiu, e essa forma de pensamento ressoa aqui, no nosso plano físico, através do chakra da garganta, do ágina e do coração. Ainda não tanto do chakra da coroa, porque é o último chakra que a gente vai ter mais em atividade. Então, o que isso quer dizer? Que essa forma de pensamento, que a personalidade, que a alma criou, perdão, ela vai se aproximando da mente, ela vai se aproximando do emocional e ela vai tomando um impacto na nossa vida de personalidade através desses 3 centros. Isso tudo é um processo que o tibetano explica para como essa integração vai acontecendo. Então, talvez a gente nem precisasse saber disso. Mas, por que é importante? Para a gente entender que não é solto, que não é simplesmente a alma quer se comunicar com a personalidade. Como é que isso é feito? Então, ela constrói uma forma de pensamento que vai conectando, ela contém matéria física, etérica, emocional e mental, vai se conectando com a personalidade, promovendo uma integração e vai se expressando através da física, da vida física, através desses 3 centros. Então, isso vai fazendo um processo de integração. E o mesmo acontece no grupo. Os invólucros da personalidade, cada um com sua própria vida individual, física, emocional e mental, sentem que estão perdendo sua força. E a batalha entre as forças da matéria e a força da alma é violentamente renovada. Como explica os ensinamentos, a gente viu um pouquinho disso antes, por isso que eu trouxe esse pedacinho, que a gente tinha refletido sobre isso no final da 5ª regra. E o último, essa batalha deve ser travada no plano astral, que é o nosso principal plano de atuação. E aí, decidirá 3 coisas. Então, por que eu coloquei isso? Na verdade, para essas 3 coisas que a gente deve olhar enquanto um grupo aspirando ao serviço. Que é a primeira. Se a alma será, em qualquer vida, pois alguma vida mantém o estágio crítico, o fator dominante. E a personalidade, daí por diante, será servo da alma. Ou seja, talvez a gente esteja nessa encarnação, como grupo, já nesse ponto, de a alma dominar, no sentido de utilizar o emocional grupal como um fim de serviço, de fato. Talvez não seja esse ainda. A gente não sabe, não temos certeza. Mas, ainda assim, se não for, é importante que a gente tenha isso em mente em algum momento. O emocional do grupo, nessa vida, ou daqui uma, ou daqui 2, ele terá que ser o campo de expressão do amor da alma. Em algum momento isso vai acontecer fatalmente. Né? Talvez seja nessa, talvez seja na próxima, ou daqui 2, ou daqui 3, espero que não. Se o plano astral deixará de ser o plano da ilusão para tornar-se campo de serviço. Esse ponto eu vou até levantar, porque é o ponto mais importante para nós. Por quê? Porque o mais fácil é que o plano astral seja, ainda que bem intencionados que somos, o mais comum é que a gente trabalhe no plano astral mais com ilusão do que como serviço. Por quê? Porque a maioria de nós ainda está polarizada emocionalmente. A maioria, a grande maioria das pessoas que nos procuram, qual é a principal queixa? Questões emocionais. Então, o que acontece? A gente tem uma grande oportunidade que, como toda oportunidade, apresenta riscos, isso é fato na vida, né? Então, essas pessoas vindo a nós, a gente tem um risco, que é a gente
patinar nas emoções delas. Ou a gente também tem a oportunidade de trazer o amor consciência, o segundo aspecto, que é o amor, sabedoria, consciência, né? Para o aspecto alma, para essas pessoas. Então, isso é super importante para a gente se observar, né? Sem julgamento, sem crítica, mas para a gente entender o trabalho que a gente faz com uma oportunidade de trazer o amor da alma à expressão para essa vida emocional que é tão rica em nós, individualmente, no nosso grupo e principalmente nas pessoas que nos procuram. Então, em algum momento, a gente vai dar esse passo, que é ser mesmo uma expressão do amor da alma, vivente, essa água para todos aqueles que têm sede. Me parece que a gente está nesse caminho, né? A gente está tentando fazer isso. Agora, é muito importante que a gente preste sempre atenção para ver se a gente está, em alguma medida, derrapando aí, e em vez da gente trazer amor, a gente está se envolvendo com o emocional das pessoas que vêm aqui. E também é muito fácil de acontecer, porque são emoções fortes, emoções que, como todos os seres humanos que somos, temos em comum, identificamos, né? E quanto mais também a gente se conhece, mais a gente reconhece as nossas emoções do outro. Isso é um processo de desenvolvimento da empatia. Também é importante termos um laço empático, mas é importante também nos desidentificarmos para a nossa saúde, para a saúde do grupo e para a saúde dessas pessoas que vivem na nós. Porque se a gente se identifica com aquela emoção e não se identifica, percebe que a gente não está ajudando muito, a gente está trocando um pouco da emoção do grupo, que é um pouco mais qualificada, com a emoção daquela pessoa. E aí a gente fica trabalhando nesse plano emocional, que é o nosso campo de serviço. Só que o nosso dharma, a oportunidade, o dever que a gente tem é trazer essa qualidade de amor, uma vez que a gente acessa isso em alguma medida. Não é ainda tão fluido como um rio, mas a gente acessa em alguma medida. Então, é o nosso dever, ou o nosso dharma, trazer esse amor, essa consciência, para circular no emocional do nosso grupo e das pessoas que nos procuram. Por que eu estou dizendo isso? Porque é através do emocional que a gente tem particularidades, que a gente tem polarizações, tais quais a gente está vivendo hoje no nosso campo político e em tantos outros. É o emocional que divide. É o emocional que diz, isso é meu, isso é seu. Esse é o meu grupo, esse é o seu. A mente, por si só, analítica, quando bem desenvolvida e não a serviço do emocional, tem a capacidade de síntese, tem a capacidade de integração, de separação, de discriminação e posterior união. Então, é muito importante que a gente, como grupo, reconheça as possíveis armadilhas que trabalhar no emocional traz, então nos tornemos ainda mais vigilantes, para que sim, né, nos identifiquemos, nos tornemos empáticos, mas também saibamos nos desidentificar. Mas por que você está falando isso, Paulo? Porque, de novo, o plano astral é o plano da ilusão. Então, a gente vai acessar formas de pensamento, a gente vai acessar personagens, entidades do plano astral, a gente vai acessar isso tudo. Por quê? Porque isso está abundante na nossa vida, no nosso desenvolvimento e também, principalmente, isso está abundante nessas pessoas. Imagina, uma pessoa com uma série de questões emocionais, uma depressão, por exemplo. Que qualidade emocional ela está vivendo? Ela está afastada da alegria, dos frutos, do amor? Né? O que vai ter de companhia astral perto dela? Bastante coisa. O que ela vai criar de forma pensamento? Bastante coisa. Então, é importante que a gente reconheça isso. A gente não vai desprezar nenhuma percepção, nenhuma impressão. Eu valido, acredito e confio em todas as percepções de vocês. O que eu não gostaria, não é eu, Paulo, né? É que a gente mergulhasse nisso. Porque senão a gente vai mergulhar nesse campo aqui, ó. E ele é o campo da ilusão. A gente não vai negar, porque se está presente naquele ser, está ali, né? O que não pode é a gente dar demasiado valor a isso
porque senão a gente vai ficar patinando junto nessa ilusão, e aí não vai ser bom para o paciente, não vai ser bom para a gente individualmente, porque a gente vai se identificar com essa qualidade energética, com essas formas de pensamento, com essas conexões, e a gente não vai para o nosso Dharma, que é ser uma expressão de amor na medida que a gente conseguir, né? Estamos caminhando passo a passo para isso. Mas então, lembrar disso, sempre, né? Que a gente vai lidar com esse plano da ilusão, algumas vezes a gente vai se identificar assim, e tudo bem, né? Não precisamos nos martirizar ou nos culpar. Mas é importante que a gente sempre tenha a mente que é uma ilusão, é um risco. E que a gente pode sim mergulhar nessa água para tocar aquela pessoa, para acessar, mas a gente precisa fazer um movimento de desidentificação e então trazer o amor da alma através do corpo emocional grupal. Tá? Pensando no trabalho aqui, eu preciso passar em salas diferentes, para ser recolhido essas impressões diferentes, para essas impressões que podem. A única certeza que a gente tem que vai certo. Exatamente. E aí, ainda assim, né? Percebeu isso? Lembrar que sempre pode ser uma ilusão. Tá? Isso é muito importante. Não importa quão refinada esteja a nossa percepção, ainda assim pode ser uma ilusão astral. Lembra que a gente estudou recentemente, acho que eu mandei um grupo, né? Dizendo, o mestre Vedanta dizendo, olha, tem uma forma minha, lógico que tem no astral. Ela foi criada pelas pessoas que estudaram no livro da Bíblia, pelas pessoas que comentam, estudam, né? Então, tem uma forma de pensamento que é criada a partir do que todo mundo estuda, conhece, dos mestres da sabedoria, né? Do mestre M, que é um mestre super famoso, do mestre Kaga, que é um mestre super famoso, porque foram a partir deles que a Blavatsky trouxe informações. E muitos grupos têm como fundadores esses mestres. Então, imagina a quantidade de pessoas pensando neles que existe, que criam formas de pensamento que são formas de pensamento elevadas, com algum teor de sabedoria, porque foi criada e sustentada pelos estudantes. Só que não é o próprio mestre. Então, a gente precisa ter contato. Às vezes, a gente acessa uma forma, a gente acha que está acessando o mestre. Por quê? Porque tem uma quantidade de custo, porque tem uma quantidade de amor, tem algo de sabedoria, mas não necessariamente é o mestre. É uma forma de pensamento, nutrida. Lembra que o astral tem 7 subplanos. Obviamente, num dos subplanos mais elevados. E não é errado escutar isso. Mas é importante saber que é uma coisa e outra coisa. Para a gente não entrar nisso aqui, que é o mais fácil da gente entrar. A gente ainda tem grau de Maia, a gente ainda tem limitações. Então, eu não quero nunca que vocês descartem nenhuma impressão. Eu confio, aqui é um campo de trabalho e desenvolvimento. Mas, relativizem, sempre. Nem tudo é o que parece ser. E nem tudo é o fim, por si só. Né? Sempre é uma porta para algo mais elevado, para algo mais abrangente, para uma visão mais ampla. E quem vai conhecer? A nossa própria alma. Então, é isso que eu queria de vocês, para a gente conseguir. Talvez nessa vida, talvez na próxima, estaremos juntos novamente, mas, assim, espero, mas que a gente consiga, em algum momento do nosso desenvolvimento, expressar o nosso Dharma, que é trazer essa qualidade de amor. E o terceiro e último, que já tem 8.5, se o homem pode tornar-se ativo, um ativo ou grupo, né? Um ativo cooperador da hierarquia, capaz de criar e controlar a matéria mental. Essa é a nossa mente, né? E assim realizar os propósitos da mente universal, que são impulsionados pelo ilimitado e infinito amor, e são a expressão da vida humana. Então, por isso que também a gente sempre tem um momento de reflexão. Quando a gente está refletindo, a gente está procurando trabalhar com substância mental, com a criação de uma forma de pensamento. Lógico que é na medida que a gente consegue como grupo, mas cada vez mais se tornando mais lúcida, mais clara, mais iluminadora, para quem possa acessar essa forma de pensamento do grupo. E de diversos grupos que trabalham dessa forma. Bom, muito obrigado a todos. Espero vê-los na próxima sexta-feira, todos juntos. Vai ter um momento de confraternização, a gente está pensando em fazer umas práticas legais de integração mesmo do grupo, para que a gente reforce
o nosso senso de pertencimento, o nosso propósito global, e a gente se fortalece, né? Na caminhada, que muitas vezes é desafiadora para todos nós. É às 8 ou 7? 8. Ô, Paulinho, se vai ter tudo isso, isso é bem específico do nosso grupo, mas como é que eu convidei pessoas? Pode convidar, mas não tem problema, a gente consegue organizar. Ai, Já tá bom. pensei nisso também. Pessoal de casa, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, meus amores. Bom trabalho. Obrigada. Vamos parar aqui a gravação. Estou bem pertinho de vocês aqui.